Olá, aviso que esse vídeo é um pouco longo, mas bem informativo. Eu darei dicas para você que entrou legalmente como turista nos Estados Unidos, mas ficou além do tempo autorizado e nesse meio tempo casou com um americano. Eu sou Patrícia Perissé, advogada de imigração nos Estados Unidos, e bem-vindo ao canal Minuto da Imigração. Este é o cenário. O estrangeiro entrou legalmente nos Estados Unidos com um visto de turista. No aeroporto foi autorizada uma permanência no país como turista pelo período de 6 meses. Passado esse período, o estrangeiro resolveu não voltar e agora seu status é de um turista irregular, já que ultrapassou sua autorização de permanência. Nesse meio tempo, conheceu sua alma gêmea, um cidadão americano, e resolveram se casar. Com algumas exceções, se a pessoa entrou legalmente nos Estados Unidos, como no cenário que eu descrevi, está com status de turista irregular, as leis de imigração americana perdoam a situação irregular do estrangeiro e permitem que o cidadão americano comece um processo para a obtenção do visto de imigrante de seu cônjuge, e o estrangeiro pode pedir seu green card dentro do solo americano. O cidadão americano tem o direito de pedir uma solicitação para o visto de imigrante de seu cônjuge estrangeiro, mas o estrangeiro não receberá sua residência se o governo americano o considerar uma persona non grata. Eu vou dar um exemplo fictício drástico só para facilitar o entendimento. O Ricardo, um cidadão brasileiro, que entrou nos Estados Unidos como turista no ano de 1999, resolveu não voltar para o Brasil e agora, em 2022, se casou com a Nancy, uma nativa da Flórida. A Nancy iniciou o processo de visto de imigrante do Ricardo e, ao mesmo tempo, o Ricardo entrou com seu pedido de residência permanente. Acontece que o nosso Ricardo, no ano de 2005, foi condenado por torturar um animal e ficou preso por 3 anos. Então, nesse cenário, a Nancy pode até ter seu pedido para um visto de imigrante aprovado, mas o Ricardo será uma persona non grata, por consequência do seu histórico, e não receberá seu green card. O cidadão americano entra com o pedido do visto preenchendo o formulário I-130 e terá que se responsabilizar financeiramente pelo seu cônjuge, assinando um contrato com o governo americano que assegura aos Estados Unidos que seu cônjuge não será um peso financeiro para o governo por mais ou menos 10 anos, ou até o estrangeiro se tornar um cidadão americano. Caso o solicitante não tenha renda suficiente, há uma possibilidade de que um outro cidadão americano ou residente divida esta responsabilidade. Com o formulário I-130, o estrangeiro fará sua solicitação no formulário I-485 para um ajuste de status e, geralmente, junto com o processo, são enviados os formulários para solicitar uma autorização para viajar e trabalhar durante a pendência do processo. Com os formulários se enviarão também as fotos de passaporte, taxas respectivas deverão ser enviadas e documentos civis, como certidão de nascimento, prova de cidadania americana do solicitante, certidão de casamento, divórcios, etc. Assim também como algumas evidências sobre a boa-fé do casamento, como documentos no nome dos dois e fotos de família. Todo documento que não esteja em inglês terá que ser traduzido. Uma vez que a imigração recebe o processo, eles emitem recibos referentes a cada formulário com os números dos protocolos. Um dos recibos traz a informação de como se cadastrar no website da imigração. O próximo passo é a coleta de dados biométricos do estrangeiro e, caso haja qualquer irregularidade no processo, como a falta de um documento, a imigração poderá enviar uma carta para que a irregularidade seja corrigida.
Se tudo estiver dentro da conformidade exigida, o estrangeiro receberá um cartão de autorização de trabalho de viagem e com ele poderá aplicar para o seu número de seguro social, que corresponderia a um CPF. Quando a entrevista for agendada, o estrangeiro terá que fazer um exame médico e receberá um formulário dentro de um envelope lacrado para ser aberto somente pelo oficial de imigração durante a entrevista. O casal, então, comparecerá pessoalmente em um centro da imigração, onde serão entrevistados sob juramento. O oficial de imigração fará perguntas a respeito do relacionamento e revisará as informações que foram enviadas no formulário. Fiquem atentos para a parte 8 do formulário I-485, que contém mais ou menos 80 perguntas na edição atual, que devem ser respondidas com precisão, porque na entrevista presencial do casal, o estrangeiro responderá estas mesmas perguntas perante o oficial, só que baixo juramento. Se tudo correr bem nesse dia, o caso poderá ser aprovado ou indicado para uma aprovação. E geralmente, em 2 ou 3 semanas, o Green Card é enviado pelo correio. Ressalto que podem haver situações singulares que compliquem esse cenário, como, por exemplo, se existe alguma mancha no histórico imigratório do estrangeiro. Então, é sempre bom, sempre aconselhável se consultar com um advogado licenciado a exercer a profissão nos Estados Unidos e que tenha experiência na área. Agora, é sempre bom frisar que, mesmo que se você contratar um advogado, é importante estar ciente do processo e atento ao andamento de cada fase. Se você gostou dessas dicas, não esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Esse canal tem o propósito educacional para os que desejam imigrar para os Estados Unidos. Boa sorte!